A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Zés, se sinta à vontade, né? Seja muito bem-vindo, você está chegando agora, se inicia mais uma videoaula na Escola de Profeta. Estamos estudando a Cristologia, e cada vez que estudamos mais a Cristologia, conhecemos mais a pessoa de Cristo, e cada vez que conhecemos mais a pessoa de Cristo, mais apaixonados ficamos por Ele. Glória a Deus por isso. Estamos estudando dentro dessa Cristologia o nosso Senhor Jesus Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo na sua natureza humana. Em sua natureza humana, ele foi ungido para operações dos milagres e do seu ministério durante 3 anos e meio aqui que executou na terra. E toda esta obra, toda essa execução, toda essa operação, toda essa manifestação foi debaixo da unção do Espírito Santo. Aulas passadas entendemos que Jesus ele era o Messias vindouro prometido com evidências que o Espírito Santo seria sobre a vida dele, que operaria milagres e maravilhas sobre a vida desse Messias. Temos aí Isaías 11, Isaías 61, né? E confirmado assim em Mateus 12, glória a Deus. Temos também aí videoaulas passadas que vimos que não só era promessa que esse Messias ele seria cheio do Espírito Santo, mas ao qual a encarnação foi obra do Espírito Santo, que o anjo falou para Maria: o Espírito do Senhor virá sobre ti e a sombra do Onipotente te cobrirá. Né? Então vemos que toda a operação ali, manifestação, né, toda a execução da encarnação do Logos, do Verbo, se encarnando na barriga da mulher, foi operação milagrosa do Espírito Santo. Não só isso, mas desde ali ele, né, na barriga de Maria, quando Maria sauda Isabel, vemos também Isabel sendo cheia do Espírito Santo só por ouvir a saudação ali, né, da Maria. Vemos também Jesus que no início do seu ministério, logo após o batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. O céu se rasgou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E o Espírito Santo levou ele ao deserto, né? Preparou ele ao deserto, esteve com ele ali no deserto na tentação, trouxe ele de volta ao deserto, cheio do Espírito Santo, e foi executando todo o ministério. Com isso, vamos dar continuidade de todo esse raciocínio, de todo esse pensamento, ao qual o próprio Espírito Santo está aqui derramando sobre nós, trazendo nessas videoaulas. Por isso é importante você nos acompanhar. Nos acompanha, se inscreva nesse canal, para estar andando alinhado com o nosso raciocínio e pensamento, com essa revelação do Espírito Santo, segundo essa doutrina da Bíblia. Glória a Deus por isso. Então se inscreva no nosso canal, não esqueça de você deixar o teu like também, porque é muito importante que o YouTube entenda que isso foi muito relevante e informativo para você, e ele divulga essas videoaulas também a outras pessoas. Se você também que nos conhece, compartilhe essa videoaula, para que também alcançamos aí 700 inscritos, ou até 1000 inscritos. Então nos ajuda a alcançar esse número aí, para a glória de Deus. Pois bem, venha comigo. Hoje vamos falar com o tema: o Espírito Santo revela e glorifica Cristo. O Espírito Santo revela e glorifica Cristo. Pois bem, eu quero ler com vocês João 14, verso 8 e 9, para começar dessa videoaula. Diz assim: Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Verso 9: Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? Bem, esses 2 textos, 2 versículos de João 14, verso 8 e 9, está bem explícito aqui, bem claro, que o Senhor Jesus, dos seus propósitos, era revelar o Pai. Hebreus 1:3 diz que ele é a imagem
imagem exata do seu ser. Ele é a imagem exata de Deus. A imagem exata do Pai. A expressão exata. Então, se você quer conhecer Deus, olha para Cristo. Olha para Jesus. Como o Senhor Jesus mesmo disse aqui nesse texto para Felipe. Felipe, estou tanto tempo com vocês, vocês ainda não me conhecem, não me vê, né? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que você pede para mostrar o Pai? Então, um dos propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo era revelar o Pai, revelar a Deus, tá? Então, assim como um dos propósitos do Filho é revelar o Pai, assim também o propósito do Espírito Santo é também a revelação do Filho por meio dessas operações. Jesus tinha o propósito de revelar o Pai. E em suas obras, em suas palavras, né, em todas as suas operações, ele sempre esteve revelando o Pai. Assim também, um dos propósitos do Espírito Santo é revelar o Filho, é revelar o Senhor Jesus Cristo a todo aquele que nele crê. Então é isso que vamos entender, que o Espírito Santo, tá? Ele revela e glorifica o Filho. Um dos propósitos do Espírito Santo é revelar e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu quero ler com vocês João 16, ainda em João, verso 16, capítulo 16, verso 13, que diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ponto. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pois bem, é bem claro no texto dizer que ele não falará por si mesmo. Se ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de quem então? O nosso Senhor Jesus deixou bem explícito e bem claro aqui no texto, que quando o Espírito da verdade ele vier, ele vai guiar todos na verdade, e ele não vai falar de si mesmo. Então, se ele não fala de si mesmo, que ele foi enviado, ele vai falar de quem então? Bem, a resposta está no próximo verso, que é o verso 14. Diz assim: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, entenda que um dos propósitos do Espírito Santo é glorificar Cristo e revelar o Filho de Deus. Ele glorifica, ele leva as pessoas a glorificar Cristo por meio das obras e da sua entrega, e tudo isso ele faz, ele traz a revelação do Senhor Jesus à nossa vida. Ele revela o Senhor Jesus para o nosso conhecimento, para a nossa vida. Então, é propósito do Espírito Santo, tá? Por isso que o Espírito Santo está, né, se movimentando, operando, e no meio de toda esta operação, ele está glorificando Cristo e está revelando o Filho de Deus. Glória a Deus. Tá? Verso 14, ele me glorificará porque vai receber do que é meu. E o verso 13, ele não fala de si mesmo, ou seja, vai falar do próprio Senhor Jesus. João 15, tá? Verso 19, João 15, verso 26 diz assim, ó: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. Uma das evidências do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que até o João, o Batista, deixou bem claro que eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem batiza com o Espírito Santo, quem tem o poder para executar e fazer essa operação, esse batismo com o Espírito Santo, é só o Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus fala: eu vou enviar ele. Porque quem tem essa autoridade, quem tem este poder para enviar o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo, é o Senhor Jesus por meio, depois da sua obra, quando ele diz está consumado, e ressuscitou e chegou à destra do Pai, e assim o Espírito Santo desceu sobre a nossa vida. Então, quem envia o Espírito Santo, quem batiza com o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus.
Porém, quando ele chega, o que ele faz? Ele dará testemunho de Jesus. Ele testificará do nosso Senhor Jesus. Por que estamos trazendo isso? Isso está mostrando um dos propósitos do Espírito Santo. Não só o que ele executa em nós, mas o que ele executava já na vida do Senhor Jesus, quando ele ungiu o Senhor Jesus para toda esta obra na sua natureza humana, ao qual, por meio destes milagres, por meio das parábolas, por meio dos ensinamentos, ele já o Espírito Santo que estava revelando a pessoa de Jesus, revelando o Filho de Deus, revelando o Messias, revelando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, revelando, né, o Redentor, o Salvador, né, e toda a revelação que ele tem para nos trazer. Então, é propósito do Espírito Santo falar do Senhor Jesus, glorificar o Senhor Jesus, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que fala em nós. Você lembra do sacrifício? Você lembra da entrega? Uma entrega perfeita, santa e agradável, né? Então é o Espírito Santo que nos leva ao Evangelho, é o Espírito Santo que nos leva à cruz, é o Espírito Santo que nos leva ao trono da glória, ao Santo do Santo, né, ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Qual é o testemunho do Espírito Santo? Ele dá testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho do Espírito Santo? O testemunho do Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele dá testemunho de Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 6, 7, 8, diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. E esse testemunho que ele dá do nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. O texto diz que Jesus ele não só veio por água, mas também veio por sangue. Tem dois significados para isso, trazendo aqui água, purificação e batismo. Sangue, sacrifício e redenção. Nos remiu por meio de sacrifício. Também água e sangue tem no seu corpo, ou seja, mostrando a sua natureza humana. Tá? Ele não só veio com água, mas veio também com sangue, mostrando a natureza humana. Quando o soldado furou do lado dele ali, né, saiu água e sangue, mostrando ali, revelando que ele estava na sua natureza humana. Sim, ele se encarnou, Deus se encarnou e estava ali, né, toda a essências da natureza humana, né, todas as características humanas estava sobre o nosso Senhor Jesus. Então, temos água e o sangue, batismo, purificação. Temos o sangue, sacrifício e redenção. E o Espírito dá testemunho. Verso 7. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue, e os três são unânimes. Esse texto não só diz o que está servindo aqui para nós, que o Espírito Santo dá testemunho, e testemunho que ele fala do batismo, da regeneração, da nova criatura. Ele fala do sacrifício, que é o sangue, que nos remiu, que nos salvou, né, que nos limpa, que nos purifica e que nos salva. Mas também fala da Trindade. Porém, não dá tempo de nós entrarmos nesse assunto. Esse texto é muito importante, muito rico, mas o que nos interessa para essa videoaula é mostrar que o Espírito Santo, ele dá testemunho. De quem? Da pessoa de Cristo, das suas obras, das suas operações. Nesse momento, vamos focar um pouco no texto de Mateus 12, que é importante também. Tá? Focamos muito nas aulas passadas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Né? Agora vamos focar um pouco nesse texto de Mateus 12, a partir do verso 27, que diz assim: porque é essencial nós focarmos aqui. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso, eles mesmos serão o juízo de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Tá? O verso 26, que eu não coloquei aqui para a leitura, mas se você ler, você vai ver que o Senhor Jesus ele é acusado de expulsar o demônio por Beelzebul. O Senhor Jesus responde, então, ao verso 27. E ele responde,
né, jogando a acusação novamente a eles. Ele dizendo assim, se eu estou expulsando os demônios por Beelzebul, os filhos de vocês também estão expulsando. E se os filhos de vocês também estão expulsando, então eles são juízes também. Eles vão ter que ser julgados, como vocês estão me julgando. Agora, se eu, verso 28, expulso os demônios com o poder do Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, isso aqui é importante porque é uma declaração do próprio Senhor Jesus, mostrando que ele expulsava os demônios não no seu poder divino, não na sua natureza divina, mas na sua natureza humana, ungida pelo poder do Espírito Santo. Tá? Porque o Espírito Santo não ungiu a natureza divina de Cristo, porque não necessitava, ele era Deus. Então não necessitava de uma unção ou uma capacitação nessa natureza, ao qual a natureza humana, sim, necessitava e necessita, né? Nós sabemos aqui que necessita dessa capacitação, desta unção para a operação desses milagres, esses sinais e dessas obras. Glória a Deus. O verso 31, por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Senhor Jesus, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado neste mundo, nem no porvir. Tá? Então presta atenção que o Senhor Jesus, nesse momento, né, ele atribui esta operação de expulsar demônio não a ele mesmo, mas ao próprio operação do Espírito Santo. E com isso, ele atribui esse julgamento não à sua pessoa. Se vocês falar contra o Filho do Homem, isso é perdoado. Mas se vocês falar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Muita gente tem dúvida do que é blasfema contra o Espírito Santo. A blasfema contra o Espírito Santo é quando você atribui uma obra do Espírito Santo ao demônio. É o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam atribuindo aquela libertação daquele demônio sobre aquela vida daquela pessoa, não ao Espírito Santo, mas ao demônio. Aí está expulsando o demônio por Beelzebul. Isso é uma blasfema. Dizer que aquela obra executada pelo poder do Espírito Santo é do demônio, do espírito maligno. Isso é uma blasfêmia com o Espírito Santo. Isso não será perdoado. Se você tem dúvida, está respondido aí. Os fariseus afirmaram que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. O versículo 24 de Mateus 12 aí. Jesus demonstrou a contradição interna dessa afirmação no verso 25 e no verso 27. E então, contra-argumento, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou o reino a vocês. Verso 28. A sua condenação das palavras dos fariseus como blasfema contra o Espírito Santo, verso 31, e a sua advertência de que se alguém fala contra o Espírito Santo não será perdoado, são evidências de que a obra que acabara de fazer foi realizada pelo poder do Espírito Santo. Jesus estava aparentemente negando a acusação pessoal dos seus milagres, atribuindo-os, em vez disso, ao Espírito Santo, que eu acabei de explicar logo aí acima. Não somente os ensinamentos e milagres, como toda a vida de Jesus, a essa altura, ocorria no Espírito Santo. Quando os 70 discípulos retornaram de sua missão e relataram que até os demônios se submeteram a eles, no nome de Jesus, Lucas 10, verso 17, Cristo exultou no Espírito, no verso 21. Tá? Diz assim, 10, 21, Lucas. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito. Aqui o Espírito maligno se submeteu ao seu nome, ao nome do Senhor Jesus, quando Jesus enviou os 70. Jesus não se alegrou no seu próprio íntimo, no seu coração, mas sim se alegrou no Espírito, porque ele sabia que os demônios estavam se sujeitando ao seu nome, não por causa do seu poder, porque ele não tinha recebido a me dar todo o poder no céu, mas era o Espírito Santo fazendo que os demônios estavam se submetendo ao nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus não se alegra no seu próprio íntimo para não se embobecer, mas ele se alegra o quê? No Espírito
Espírito Santo, agradecendo o Espírito Santo. E ele levanta, né, os olhos, a cabeça ao céu e fala: de graça te dou, ó Pai, porque fizesse essas coisas, revelasse essas coisas. Então ele vê que isso foi atribuído ao Espírito Santo, atribuído ao Pai, para que os demônios, né, se submetessem ao seu nome. Logo depois da ressurreição ele fala: é-me dado todo o poder no céu, e todos os demônios assim se submetem, e todas as coisas estão submissos ao seu nome, porque Deus exaltou acima de todas as coisas. Glória a Deus. Os milagres são a revelação de Deus. Ponto. Já ensinamos isso aqui. Tá? Os milagres de Jesus são a revelação de sua identidade e de sua pessoa. Então, quando o Senhor Jesus está operando milagre, ele está se revelando da sua identidade e da sua própria pessoa. Pelo poder e sinal dos milagres de Cristo, é a revelação de sua encarnação própria, da sua realeza e divindade. Tá? Então, esses milagres, essas operações, que pelo poder do Espírito Santo executa, está revelando o Filho, está revelando a identidade de Cristo, está revelando a pessoa do Senhor Jesus, está revelando a sua encarnação, a encarnação do próprio Deus, que é executado isso, não na natureza divina de Jesus, não nos seus poderes divinos, que ele não usurpou dos seus poderes para tomar proveito, né, de si mesmo, mas ele usou dos seus poderes na capacitação, na unção do Espírito Santo, na sua natureza humana. O mesmo Pedro tinha reconhecido a divindade de Jesus como: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Mateus 16 diz: respondeu Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, nós, nos dois textos, tá? Nos dois textos de Atos, que nós usamos muito aí, ele não usa o mesmo título. Ele conhecia Jesus, ele sabia o título de Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, quando ele vai pregar sua mensagem em Atos, ele não usa esse título. Ele usa o título da humanidade de Jesus como Jesus de Nazaré. Tá? Atos 2, verso 22. Israelita, escuta o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, é bem, né, claro aqui dizer, nesses dois textos de Atos, que Pedro está usando o título da humanidade de Jesus como Jesus de Nazaré, porque ele já conhecia muito antes o título de Jesus como o título de o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. E esses dois títulos, né, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus vivo, está revelando a divindade, a natureza divina de Jesus. Porém, em Atos, esse título que ele usa como Jesus o Nazareno está revelando a natureza humana de Cristo. Tá? Então ele está mostrando que Cristo, na sua natureza humana, como Jesus o Nazareno, está usando esses poderes, tá? Não dos seus poderes divinos, mas nos seus poderes ungidos pelo Espírito Santo, na sua natureza humana. Glória a Deus. Negar a capacitação do Espírito Santo em Jesus é negar também a plena humanidade do Logos, é negar a humanidade de Cristo. Então, é perigoso negar a unção do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, porque se negarmos isso, estamos negando, então, a humanidade dele, a plena humanidade dele, porque se ele foi pleno homem, ele precisava ser capacitado e ungido, tá? Nessa natureza humana. Da Trindade, Jesus é o único a ter um corpo físico, a natureza humana, e glorificado, e único a ser plenamente humano, e na sua humanidade ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não foi capacitado na sua divindade, mas sim na sua humanidade. Já expliquei isso aqui. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo, mas sim ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério. Quando o Espírito Santo desceu como um pomba, logo após o batismo, não foi um batismo, foi uma capacitação, foi ser cheio, foi ungido para o seu ministério. Como Isaías disse, então o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas e tal. Tá? Correndo aqui por causa do tempo, foi embora. Do mesmo modo que no batismo nas águas, Jesus estava assim, identificando-se com a humanidade,
Assim também Jesus estava se identificando com a humanidade na sua obra e ministério público pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus não era capacitado pelo Espírito Santo nas suas operações de milagres, porque ele então orava para realizações deste? Então ele orava porque ele buscava não nos seus poderes divinos, porque ele não usurpou esses poderes, não tomou para si esses poderes, não se agarrou a esses poderes, mas ele buscava na oração e buscava na unção do Espírito Santo, por isso que ele orava para a realização desses milagres. A obra do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza, poderes divinos, mas distinto em funções e relacionamento. Cada um tem as funções. Você lembra que eu falei no começo da videoaula que o Espírito Santo, ele testemunha e glorifica Cristo, e Cristo glorifica o Pai? Cada um, ele tem as suas funções. Por exemplo, as funções distintas geralmente tem o Pai desejando, o Filho executando, e o Espírito Santo aplicando a obra do Filho. Deixa eu explicar um pouco isso aqui para vocês. Olha, é como se o Pai, o Deus, ele é o que planeja, ele é o arquiteto, ele faz o projeto, ele planeja a obra. O Filho é como se fosse o mestre de obra ou encarregado, tá? Que ele vem dando ordem. Toda a terra ela foi criada, todo o universo foi criado por quê? Pela ordem. E o verbo de Deus, tudo foi criado pelo seu verbo. Então, Cristo, o Senhor Jesus, ele é o verbo, ele é a ordem. Tá? Então, ele é como se fosse encarregado, trazendo, temos que fazer isso aqui, executar segundo esse projeto que foi revelado pelo Pai, o arquiteto. E o Espírito Santo é os operantes, os operadores. Porque o encarregado vem dando ordem aos operantes, operadores. Tem que executar isso, tem que fazer aquilo, tem que levantar, tem que destruir, tem que quebrar e tal. Então, o Espírito Santo é os operantes, que ele opera debaixo da ordem do Filho, do encarregado, do mestre de obra, ao qual essas ordens é debaixo do projeto, né, que o arquiteto planejou. Então, cada um tem as suas funções. São um só Deus, mas distinto um do outro, com as suas personalidades, que são pessoas, e com as suas funções. Então, para você poder entender isso. O Espírito Santo está claramente em ação durante os acontecimentos da história da salvação, desde a criação ele está lá. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele é o mover, ele é o movimento. Você não vê o Espírito Santo parado, você vê o Espírito Santo sempre em movimento, executando, trabalhando. Como eu falei aqui na obra, ele é o operante que opera, que executa. As ordens do encarregado e do mestre, segundo o projeto do arquiteto. Tá? O Espírito Santo está claramente em ação durante os acontecimentos da história da salvação, incluindo a criação, a encarnação, a ressurreição de Cristo, a regeneração humana, a inspiração, a iluminação da Escritura e a santificação do crente. O papel do Espírito Santo no ministério de Jesus, o papel do Espírito Santo na vida humana do Cristo encarnado é frequentemente subestimado. Um resumo de tudo que aprendemos até aqui sobre Jesus e a unção do Espírito Santo na sua natureza humana é: as evidências do Messias vindouro seria cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo efetua a sua encarnação, Lucas 1, 35. Unge Jesus no batismo para o seu ministério público, Mateus 3, 16. Marcos 1, 10. Lucas 3, 21, 22. Nós já estudamos aqui. Ele enche Jesus, Lucas 4, 1. Conduz e capacita Jesus durante toda a sua vida terrena, a partir do Lucas 4 ali adiante. E ressuscita Jesus dentre os mortos, Romanos 8, 11. Vamos ler isso aqui. Tá? Isso aqui não mencionamos ainda, que é uma já introdução para as próximas videoaulas que vamos estudar sobre a crucificação do Senhor Jesus, o sofrimento dele, Getsêmanes, né, a crucificação ali, a ressurreição, o sepultamento e tudo. Romanos 8, onde se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, Paulo está mencionando e declarando que foi a operação do Espírito Santo em ressuscitar o Senhor Jesus. Então, quem opera, toda a operação é dada ao Espírito Santo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai vivificar vocês também e o corpo de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. A palavra-chave dessa videoaula é, pega a caneta, anota no caderno aí, obreiro, presta atenção.
Palavra-chave dessa videoaula, não esqueci, achou que ia esquecer, né? A palavra-chave é Ele glorificará. Ele glorificará. O Espírito Santo glorifica a Cristo, tá? A obra do Espírito Santo pode ser facilmente negligenciada, mas se você prestar atenção a essa videoaula, você nunca vai negligenciar as obras e as operações do Espírito Santo. Vai entender que quem está operando, quem está executando, é o Espírito Santo, e somos dependentes disso, que sem Ele nada podemos fazer, mas que todas essas obras, Ele está levando nós a glorificar o Filho, e o Filho está nos levando a glorificar o Pai, para a honra e glória dEle, para todo sempre, em nome de Jesus. Quero despedir você na paz, na graça, no amor, no abraço do Espírito Santo, e te espero para as próximas videoaulas. Nos acompanha, em nome do Senhor Jesus, e tchau, até a próxima.